Será possível que o passado possa mudar? Será que vivemos em realidades múltiplas que se misturam e se sobrepõem? Neste vídeo falarei sobre algo que está mexendo com a cabeça de muita gente: o efeito Mandela. Senator Robert Francis Kennedy died at 1:44 a.m. today. This was 1968. With Senator Kennedy, at the time of his death, Tudo começou em 2010. Fiona Broome, uma blogueira estadunidense, estava conversando com algumas outras pessoas na Sala Verde da DragonCon, um evento que reúne, dentre outras coisas, fãs de cosplay, ficção e jogos. Foi então que surgiu o assunto Nelson Mandela. Fiona se lembrava desta figura política morrendo em uma prisão na África do Sul, e outras pessoas que estavam na conversa também tinham a mesma lembrança. Na memória dessas pessoas, Nelson Mandela nunca deixou a prisão. Ele morreu nela nos anos 80 e tudo foi noticiado na TV, inclusive. Mais pessoas que se lembravam da morte de Mandela se juntaram à conversa, gerando uma discussão fascinante. Após chegar em casa, Fiona começou a formular o site mandelaeffect.com para ver como esta ideia se espalharia. E nesses últimos 2 anos, principalmente, este assunto tomou proporções mundiais. Então, o efeito Mandela é basicamente isso: grupos de pessoas com as mesmas lembranças de eventos que nunca aconteceram. Fiona acredita que existem realidades alternativas e que Mandela realmente morreu na prisão. Porém, estamos em uma realidade, em uma linha temporal onde ele sobreviveu. Algumas pessoas acreditam que o cárcere de Mandela foi o ponto de criação de 2 realidades alternativas. Em uma realidade, Mandela morreu nos anos 80, e na outra ele saiu da prisão em 1990, tendo se tornado presidente da África do Sul em 1994. Who intended to keep Mr. Mandela free so that everybody could see. The time for the healing of the wounds has come. A morte de Mandela é apenas uma dessas lembranças enigmáticas. Há uma constante discussão sobre o assunto e descobertas de novas lembranças alternativas. O primeiro assunto que mostraremos é o caso da morte de John Kennedy. Muitas pessoas clamam ter lembranças diferentes do que realmente aconteceu. Nas lembranças dessas pessoas, o carro onde John Kennedy foi assassinado só tinha 2 bancos e só havia 4 pessoas nele. Porém, se analisarmos este filme chamado Zapruder Film, uma película 8mm de uma captura feita por Abraham Zapruder, veremos que o carro possuía 3 bancos, não 2, e não havia 4, mas 6 pessoas nele.
A explicação mais simples é que isso sempre foi assim, e que as pessoas apenas têm lembranças diferentes do que realmente aconteceu. Além de Abraham Zapruder, que fez este filme, outras pessoas capturaram os momentos finais de Kennedy. Este filme foi feito por Mary Muchmore. E este outro, ainda mais surpreendente porque mostra a janela onde estaria o assassino, foi feito por Robert Hughes. Não há dúvidas de que os 3 filmes mostram o mesmo acontecimento. Mas então, que tipo de explicação muitos estudiosos do efeito Mandela sugerem? Existe uma teoria muito famosa chamada a teoria dos mundos múltiplos. Esta teoria foi criada para tentar explicar o comportamento de certas partículas subatômicas. Sabe-se que na mecânica quântica elétrons podem se comportar como onda e como partícula, porém quando são monitorados, eles sempre se comportam como partículas e os cientistas não entendem por que ou como isso acontece. O fato do comportamento dos elétrons variar de acordo com a observação é um dos grandes mistérios da física. A teoria dos mundos múltiplos propõe que quando a posição de um elétron é medida, ele assume todas as posições possíveis, porém em realidades diferentes. Exemplo, na realidade A, ele aparecerá aqui, na realidade B aqui e assim em diante. Muitos conspiracionistas acreditam que esta teoria é a explicação para o efeito Mandela. Eles acreditam que vivemos em mundos múltiplos, que se misturam em alguns pontos. Por isso temos lembranças diferentes do passado, pois estamos vivendo em realidades que são paralelas, mas também concorrentes em alguns pontos. Então, de acordo com essa teoria, concluiria-se que existe uma realidade onde o carro tinha 3 bancos e 6 pessoas, e outra realidade onde o mesmo carro tinha 2 bancos e 4 pessoas nele. Muitas pessoas também acreditam que o passado possa estar sendo alterado, e que quando isso acontece ainda sobram vestígios do passado original em alguns lugares, porque nem tudo seria afetado. Um exemplo destes vestígios seria o Museu Historic Auto Attractions, localizado no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Neste museu há uma seção de carros de presidentes. Há uma representação de um carro usado por John Kennedy. Este carro tem 2 bancos e por isso algumas pessoas estão usando esta foto como uma prova de um resíduo de um passado extinto. Porém, este carro não foi usado em Dallas, onde o ex-presidente foi assassinado, mas representa o Ford Lincoln Continental conversível modelo 62 que, dentre outros compromissos, foi usado para visitar tropas no Fort Stewart, no estado da Geórgia, em novembro de 62, durante a crise de outubro. Já o carro em que Kennedy foi assassinado era um Ford Continental Limousine modelo 61, que tinha o apelido de X-100. São 2 carros diferentes. A presença dos bonecos do ex-presidente e sua mulher podem ter sido o que provocou essa grande confusão, pois ele não morreu nesse carro. Para adentrar ainda mais neste assunto, vamos dar uma olhada no carro original onde Kennedy foi assassinado, que está hoje no Museu de Henry Ford. Este é o carro. Logo de início, podemos perceber que ele não tem faróis no para-choque, como mostram os filmes.
Um dos dois pares de faróis também apresenta cor diferente, é vermelho. Mas é sabido que o carro foi mesmo reformado após a morte de Kennedy, como mostra o site henryford.org, então isso explica essas diferenças. Nesta foto, tirada em 22 de novembro de 1963, podemos ver como era o carro por dentro antes de ser reformado. Fica claro que são dois bancos compridos e dois bancos retráteis pequenos. Outra coisa que pode estar causando confusão nas pessoas é esta foto. Porém, este carro também não é o carro onde Kennedy morreu, mas o carro do vice-presidente na época, Lyndon Johnson. Percebam que ele é branco, não azul escuro como o carro onde Kennedy morreu. Após Kennedy ter sido atingido pelos tiros, todo o comboio foi para o hospital e esta foto foi tirada depois que o comboio já havia chegado, quando este carro estava parado do lado de fora. Minha conclusão final quanto a este caso em específico é que as pessoas se lembram apenas de 2 bancos e 4 pessoas no carro, porque o primeiro banco é separado dos outros. Elas também não se lembram dele porque o foco do vídeo sempre foi o tiro que atingiria Kennedy. Mas, obviamente, posso estar errado. A discussão sobre o efeito Mandela é constante. Há até uma área no site Reddit dedicada a este assunto. Um desses casos seria o logotipo da Volkswagen, a marca alemã de carros. Segundo um grande grupo de pessoas, ela não tinha a separação no meio. Porém, se pesquisarmos sua história, esta separação entre o V e o W está presente em todas as versões, desde sua criação. Como eu disse antes, muitas pessoas acreditam que quando o passado é sobrescrito por outra realidade, alguns vestígios do passado original ainda permanecem. Seria então, de acordo com essas pessoas, o caso do logo deste carro, filmado na África do Sul. How does it look? What does it look like? Has it got a line separate the V from the W? It's got, according to you. Always had one. No, I think so. There's a little orange. If you look at this Golf, Yeah. this Golf has got a line in between. Right? Look at this Golf here. I remember the VW sign looking like that. I don't even. No, it hasn't changed. VW has never changed their signs. That's the cheaper ones. I don't even remember that little piece there. Do you remember that little piece there? Then it's most probably the cheaper one. Cheaper version one. They've never changed their logo. It's called the Mandela effect. Go and have a look at it. Sejamos racionais e críticos. Uma explicação mais simples para este caso é que este carro está usando uma peça paralela de mercado, ou seja, uma peça não original. E por isso a infidelidade ao logo original. E que o logo da Volkswagen sempre teve a separação entre o V e o W. Mas é realmente estranho que tantas pessoas tenham memórias iguais que não condizem com a realidade, não é mesmo? O efeito Mandela deste caso é que muitas pessoas se lembram de terem recebido a notícia de que ninguém que estava no Pentágono morreu no atentado de setembro de 2001, pois esta parte do edifício estava sendo reformada. Porém, se pesquisarmos sobre o caso hoje, veremos que foram 125 vítimas fatais. Eu, pessoalmente, me lembro vagamente que ninguém que estava no Pentágono se machucou neste atentado. Ao relembrar as notícias publicadas no Brasil, vi que não se fala das vítimas que estavam no prédio, então isso está alinhado com minhas lembranças pessoais. Porém, algumas pessoas realmente dizem se lembrar nitidamente que ninguém que estava no Pentágono se feriu, pois a parte do prédio que foi atingida estava em reforma.
Esta frase é muito famosa e aparece em todo tipo de lugar. Porém, se assistirmos o filme Star Wars: O Império Contra-Ataca, veremos que não foi isso que Darth Vader disse. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No, I am your father. Tudo indica que a frase foi adaptada para dar-lhe significado mesmo fora de seu contexto, que é o diálogo completo. Porém, é curioso que tantas pessoas têm uma lembrança diferente da realidade. Este é James Earl Jones. Ele é o ator que fez a voz de Darth Vader na trilogia original e em Star Wars Rogue One. No programa Today, o apresentador sugere que ele faça uma piada. Como seria o Darth Vader se ele fosse caipira? Vejam. Luke, I am your father and your uncle. Por algum motivo, ele não diz a frase certa, mas a versão de que a maioria das pessoas se lembra. Neste vídeo em que ele relembra a mesma cena, ele diz novamente a frase errada. When I first saw the dialogue that said, Luke, I am your father, I said to myself, he's lying. Há quem diga que isto prova que a explicação do passado alterado para o efeito Mandela seja real, que a frase original era Luke, eu sou o seu pai, mas foi alterada em algum ponto do tempo. Ainda dentro do universo Star Wars, há um outro efeito Mandela. Vejam que tenho em minha mão um boneco do C-3PO. Eu estou tapando suas pernas porque eu quero fazer um pequeno teste com vocês. De que cor eram suas pernas? A maioria das pessoas, assim como eu, se lembra dele como sendo todo dourado, exatamente como esta miniatura em minha mão. Porém, se analisarmos a trilogia original, veremos que ele tem uma parte da perna prateada. Muitas pessoas estão confiantes de que ele não era assim quando elas viram o filme, que foi algo que foi alterado no passado. Não parece ser este o caso, mas temos que levar em consideração que a trilogia Star Wars foi alterada várias vezes para relançamentos. Nessas cenas, por exemplo, o cenário foi modificado digitalmente. Já nesta sequência de tomadas, esta que mostra este lobisomem foi trocada por esta. Nesta outra cena, os olhos originais do Ewok foram sobrepostos por uma versão digital com pálpebras e íris para dar mais vida à criatura. Nesta cena onde R2-D2 se esconde, foram acrescentadas rochas digitais na entrada da caverna, o deixando mais escondido. Nesta outra cena, as sobrancelhas de Darth Vader foram retiradas digitalmente para novas versões do filme. Estes casos poderiam muito bem ser citados como efeitos Mandela, já que algumas pessoas teriam visto versões diferentes do mesmo filme. Alguém que tenha visto a versão antiga desta última cena juraria que Darth Vader tinha sobrancelhas. Já quem viu alguma versão nova do mesmo filme viu Darth Vader sem sobrancelhas. Ambas pessoas teriam memórias reais fiéis ao que viram, porém diferentes, justamente porque viram coisas diferentes. Ainda dentro do mundo cinematográfico, esta famosa cena do filme 007 Moonraker de 1979 está sendo bastante citada. A polêmica é que nesta cena onde Dolly sorri para o gigante Jaws, as pessoas se recordam dela estar usando aparelho nos dentes. Porém, se assistirmos o filme hoje, não há ela usando aparelho em lugar nenhum, nem no filme e nem nas fotos tiradas no set durante a produção dele.
Porém, esta polêmica não é nova. Se pesquisarmos no Google, acharemos um usuário chamado Matt Lamprey, que postou algo relacionado a isso em um fórum da própria Google em 1999. Assisti Moonraker outro dia, que foi mais comédia que tudo. Eu achava que a namorada do Jaws tinha aparelho nos dentes, por isso a atração, mas dessa vez não havia aparelho. Eu estou lembrando errado? Em 2003, podemos ver a mesma questão no fórum debrief.commanderbond.net. For Your Eyes Only postou. A garota loira com trancinhas que seria a namorada de Jaws, quando eles se encontram pela primeira vez e se olham nos olhos e sorriem, aquela garota deveria ter usado aparelho quando sorriu de volta. Perderam uma chance de fazerem as pessoas rirem nos cinemas. Wade responde embaixo. Você tem razão, eu pensei a mesma coisa quando eu vi o filme pela primeira vez, em 79. De fato, por muitos anos, eu continuei achando que ela tinha aparelho. Então eu vi o filme de novo e percebi estar enganado. Wright007, usuário abaixo, diz. Ei, a garota não usava aparelho, eu achava que sim. A propósito, vocês já pensaram como seus filhos seriam bem feios? A menção a Dolly usando aparelho aparece também em vários textos sobre o filme. Comecei a pensar que talvez o filme possa ter sido alterado, assim como aconteceu com Star Wars. Achei um vídeo no YouTube onde um usuário intrigado com este assunto adquiriu uma cópia do filme em VHS datada de 1982. Na cena em questão, adivinhem só, Dolly não usa aparelho, o que extinguiu minhas suspeitas. Um fato estranho sobre a fita VHS é que há um glitch bem na boca de Dolly antes dela sorrir, sugerindo aos que acreditam nas teorias mais fantásticas que isso pode ser um indício da fita se adequando à nova realidade. O efeito Mandela teria também chegado aos livros sagrados. Em Isaías capítulo 11, versículo 6 está escrito: O lobo conviverá com o cordeiro, e o leopardo repousará junto ao cabrito. O bezerro, o leão e o novilho gordo se alimentarão juntos pelo campo, e uma criança os guiará. Porém, não é disso que muitas pessoas se lembram. Na mente delas, a frase diz que o leão conviverá com o cordeiro, não o lobo. Esta memória parece estar presente em várias pessoas e foi reproduzida em algumas produções televisivas e cinematográficas, e até musicalmente. Na música Peace in the Valley, há uma parte que diz: And the lion shall lay down by the lamb. And the lion shall lay down by the lamb, oh yes. Esta música foi escrita por Thomas Dorsey, um famoso compositor de música gospel, e gravada por Elvis Presley e também por Johnny Cash. É possível que Thomas também tivesse uma memória falsa da passagem bíblica. Outra teoria é que ele teria apenas se baseado nela e trocado o lobo por leão propositalmente. Ele poderia não ter se referido ao texto bíblico, mas isso é estranho porque afinal ele era um compositor de música gospel, e Peace in the Valley é uma música gospel. Me parece estranho compor uma música gospel mudando o que está escrito na Bíblia. Sem sermos precipitados, podemos dizer que isso prova que existem sim muitas pessoas com esta mesma memória que ele. Existem também desenhos e quadros de um leão ao lado de um cordeiro, em referência a esta passagem, espalhados por aí. Em Mateus capítulo 7, versículo 15, está escrito: Vigiai-vos dos falsos profetas que se chegam a vós em pele de ovelha, mas que por dentro são lobos vorazes. O lobo no lugar do leão pode passar uma mensagem diferente.
Lobos geralmente representam perigo e traição, como na história da Chapeuzinho Vermelho e dos Três Porquinhos, além da citação bíblica. Já o leão representa força, coragem, proteção, e é inclusive o animal escolhido para fazer uma alusão a Jesus Cristo nas Crônicas de Nárnia, o leão Aslan, uma clara referência ao leão de Judá bíblico. A frase errada foi reproduzida em vários lugares, inclusive em um discurso de ninguém menos que Martin Luther King Jr. The lion and the lamb shall lie down together. Good. I'll be getting it. And the lion shall lie down with the lamb. It will be 1,000 years of perfect peace when the lion shall lay down with the lamb. The day will come when the lion will lay down with the lamb. Até mesmo o personagem Jesus Cristo disse a frase errada na série Jesus de Nazaré, de Franco Zeffirelli. The wisdom of God will fill the land as water fills the sea. The lion will lie down with the lamb. There'll be no more killing or destroying. Algumas pessoas sugerem que o efeito Mandela indica que a geografia do planeta mudou. Uma memória relacionada a isso que muitas pessoas clamam ter é a de uma grande massa de terra do lado esquerdo do continente Oceania. Tal ilha não existe em nenhum mapa que você procure hoje. Porém, muitas pessoas dizem que o filme Dazed and Confused, de 1993, tem um fragmento deste passado que existiu um dia. Em uma cena onde um rapaz gira um globo, temos uma surpresa. A ilha está lá, bem onde tantas pessoas dizem se lembrar. É verdade que mapas podem conter erros, mas eu pessoalmente acho isso um erro grotesco. Então, o que será que aconteceu? Quando fiquei sabendo do efeito Mandela e das explicações dos conspiracionistas, não pude deixar de lembrar do livro Fluam Minhas Lágrimas, disse o policial. Neste livro de ficção, um cantor famoso chamado Jason Taverner acorda em um lugar estranho e ninguém se lembra quem ele é. O desfecho da história tem uma explicação que fala de uma droga chamada KR3 que pode fazer uma pessoa transitar entre realidades alternativas. Na página 233 temos a seguinte fala do personagem Phil Westerberg, explicando ao personagem Buckman o que aconteceu com Jason Taverner. A KR3 é uma descoberta revolucionária. Qualquer um que seja afetado por ela é forçado a perceber universos irreais, quer queira ou não. Como eu disse, em teoria, trilhões de possibilidades são, de uma hora para outra, reais. O acaso entra em cena e o sistema perceptivo da pessoa escolhe uma possibilidade dentre todas as apresentadas. Ele tem que escolher, porque se não fizer, universos concorrentes se sobreporiam e o próprio conceito de espaço desapareceria. Na página 234, o personagem Herb Mame continua a explicação. Entende agora o que aconteceu a Taverner? Ele passou para um universo no qual ele não existia. E nós passamos juntos porque somos objetos do sistema de percepção dele. Depois, quando passou o efeito da droga, ele voltou. Philip Kindred Dick, o escritor que escreveu este livro e tantos outros livros de ficção científica, revelou em uma conferência nos anos 70 que escreveu este livro baseado em fragmentos reais de memória. I, in my stories and novels, often write about counterfeit worlds, semi-real worlds, as well as deranged private worlds, inhabited often by just one person, while meantime the other characters either remain in their own worlds throughout or are somehow drawn into one of the peculiar ones. What I was sensing was the manifold of partially actualized realities lying tangent to what evidently is the most actualized one, the one which the majority of us, by consensus gentium, agree on.
Later that day, back home again, but still deeply under the influence of the sodium pentothal, I had a short, acute flash of recovered memory. Then, in mid-March, a month later, the total body of memories, intact and entire, began to return. I wrote out these dreams in novel after novel, story after story. To name two in which this prior ugly present obtained most clearly, I cite The Man in the High Castle and my 1974 novel about the U.S. as a police state, called Flow My Tears, the Policeman Said. Segundo ele tinha memórias de um presente diferente, memórias de realidades alternativas. Outro livro que ele disse ter escrito se baseando em fragmentos de memória foi O Homem do Castelo Alto. A série televisiva de mesmo nome está sendo exibida no serviço de stream de vídeos do Amazon. Man is only as strong as the people around him, and for them he must give everything. O efeito Mandela é um assunto interessante mesmo se abandonarmos as explicações mais fantasiosas. É, no mínimo, uma evidência inegável que existem grupos de pessoas com as mesmas memórias falsas e reforça a afirmação que diz que podemos e somos enganados por nossas próprias mentes. Ou poderia ser algo mais?